Oi, pessoal, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Oi. Oi, oi, Alan. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Elna. Gente, que bacana, um monte de gente conhecida aqui. Olha aí. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Vamos esperar o pessoal entrar mais aí para a gente começar, então? Claro, prazer estar aqui. Está me ouvindo bem? Ótimo, eu coloquei até um fone aqui para te ouvir bem. Ah, que legal. Daqui a pouco eu ponho meu fone também. Prazer estar aqui. Perfeito, Que legal com o pessoal prazer. da BRH, com o pessoal do norte do país, de Belém, do Pará. Uma alegria muito grande. Para nós é um prazer enorme também você ter aceitado o nosso convite, Alexandre. Uma pessoa de coração enorme que já é parceiro da BRH Pará, Sou né? Eu mesmo. acredito que Brasil, né? Sou mesmo. Ah, claro, e todas as ABRHs, mas eu tenho um carinho especial por vocês. Muito obrigada, sou muito grata pela tua presença. Eu que Vamos dar um agradeço. tempinho, mas ver se entra mais gente Vamos aí. chegar mais gente aí, isso aí. Eu acendi uma luz aqui enquanto isso, só para aumentar a luminosidade aqui. Um minutinho. Acenda. Pronto. Para ficar Enquanto a tão gente. luminoso quanto você. Oh, meu Deus! Gente, é muito bom ter essa energia do Alexandre conosco nessa noite, tentando fazer um diferentão do que a gente está fazendo de live direto por aí, de quebrar um pouco os paradigmas do que é esse momento de crise, né? Verdade. E esse tema que nós escolhemos aí de quarentenados, melhorados, reinventados, isso aí é o que todo mundo está passando nesse momento agora. Eu acho que assim, a gente dá uma virada nessa chave nesse momento, né, Alexandre? É verdade, é verdade. Eu acho assim que a gente está vivendo um momento inédito, né? E momentos inéditos não tem cartilhas prontas, né? As respostas para as velhas questões não servem para agora. Mas eu acho que é sempre uma questão de perspectiva, né? A gente pode sair melhorado, reinventado, ainda que a gente tenha desafios pela frente, é importante que a gente consiga encarar esses desafios como uma oportunidade de sair dessa renovada, assim, né? Então, acho que é sobre isso que a gente É, vai conversar e eu tenho certeza que é possível, assim, depende um bocado da gente, mas é possível a gente sair melhorado de tudo isso daí. é verdade, então. O que vocês acham? Acho que dava tempo da gente começar a apresentar, porque o currículo dele é grande. A gente até lá pelas 20h20 a gente terminou de falar o currículo. Acho Nada que eu disso, não. posso te E a fonte está apresentar. grande. Eu acho que eu posso te apresentar, né, Alexandre? O Alexandre é parceiraço da BRH, Alexandre Correia é diretor da MAI de Pesquisa, professor da FGV, palestrante, né, estudou na Escola Avançada de Pesquisa de Mercado Avançado, né, na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, fundou o portal Revolução Prateada, né, que estuda impactos do envelhecimento populacional no Brasil e no mundo. E é autor dos livros Pesquisa de Opinião Pública e Longevidade Inteligente. Aqui a gente tentou fazer um resumão, né? Me perdoa até aí. E aí, além desse currículo, eu acho que a gente pode falar também que nas horas vagas, né, que humildemente ele diz que ele é apenas músico, né? E para isso a gente abre, eu acredito, essa live de uma maneira para que a gente possa entrar no clima do que a gente se propõe essa noite, né, Alexandre? Vamos lá, né? A ideia é a gente fazer uma coisa diferente, inusitada, e tentei resgatar aqui algumas canções inspiradoras e que tem um pouco a ver com esse momento, né? Algumas delas fazia muito tempo que eu não tocava, então se eu errar, vamos lá, né? Vocês me ajudem aí, tudo bem? Pode ser dar me ouvindo? Dá pra ouvir bem? Tudo bem, acho que agora sim. Tá todo mundo ouvindo? Coloca a mãozinha assim, ó, quem estiver ouvindo, ó. Adora Bacuri aí, ó. Essa história do Bacuri, que eu fui no congresso da BRH no ano passado, e eu provei um monte de pratos típicos, né, do peixe, das frutas amazônicas. E eu provei o suco de bacuri, que coisa maravilhosa, fiquei apaixonado. E não tem aqui, né? A gente não acha no Sudeste, né?
Então, além da receptividade do povo, do calor humano, da gentileza de todo mundo, da hospitalidade, eu sempre lembro do suco de bacuri, do sorvete de bacuri. Dá uma saudade enorme, que é um excelente pretexto para eu voltar para aí, né? Carro de Bacuri. Vamos lá, tentar Vamos lá. tocar. Vou tentar relembrar. Vamos lá, então. Tentar relembrar, vamos lá. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Ui! Todo Se a gente mundo pudesse de ouvir as volta palmas pra agora, né? Seria bom a gente poder ouvir as palmas. E que oportuno dizer que nós estamos indo de volta para casa, né? Pois Que é, né? nós estamos aí quarentenados, nos melhorando, nos reinventando, né? É muito bacana quando a gente começa a pensar o quanto esse momento também se torna importante no nosso processo de mudança que vem de dentro para fora, né? Não dá para a gente só esperar de fora para dentro, né, Alexandre? Claro. Eu acho assim, pegando o gancho, né? Deixa eu tentar colocar meu fone aqui, peraí. Fica à vontade. Me ouviu bem aqui? Perfeito, agora melhorou bastante. É, porque estava no áudio ambiente, né? Por causa do violão. Então, acho que essa música, por exemplo, ela traz duas inspirações. Uma, o pra sempre sempre acaba, né? A vida é fluidez, a vida é impermanência. E a gente, do alto da nossa arrogância, dos nossos planejamentos, das nossas planilhas de Excel, a gente planeja o mundo como se a gente fosse senhor do destino. E às vezes vem um vírus, um negócio invisível, uma coisa, e põe tudo por terra e faz a gente voltar para casa. Eu acho que esse voltar para casa tem não só o sentido objetivo de precisamos estar em casa. Dentro de casa, né? Sim. Dentro de casa, mas voltar para nossa casa dentro da gente, para a empresa voltar para dentro de si mesmo, da sua essência. Então, de volta para casa, não é simplesmente a casa no sentido de não saia de casa, que é o sentido mais óbvio, mas no sentido de um mergulho para dentro da gente mesmo, da nossa essência, da essência da empresa, da essência daquilo que a gente quer. Então, é um pouco uma busca de volta para você mesmo, para dentro, de novo. A gente, nessa vida corrida, acelerada, muitas vezes a gente, nessa pressa desenfreada de chegar a nenhum lugar, a gente acaba perdendo nossa própria essência. Então, talvez isso seja uma pausa meio forçada, mas talvez necessário para a gente voltar para casa, para a nossa essência, para redescobrir quem a gente é, quem é a nossa empresa, quais são nossos propósitos. Então, é isso. O para sempre sempre acaba, a vida é impermanência, né? E talvez seja na hora de ir de volta para casa. A gente fazendo aí uma suspensão, digamos, desse impacto primeiro, de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, que é inevitável que a gente toque nesse assunto nesse momento, mas o mais bacana disso é que depois, com o passar dos dias, a gente vai parando e vai analisando cada situação dessa, né? O voltar para si é exatamente ver assim, além de eu enquanto pessoa, enquanto sujeito, mas eu enquanto profissional, eu enquanto meu marido, enquanto filho, enquanto esposo, o que a gente precisa fazer para a gente se melhorar para quando sair disso? Claro. Né? Então, é esse processo agora que a gente precisa estar maturando, né, Alexandre? O que tu acha disso daí, em relação a esse assunto? E eu acho que tem uma faceta, assim, do confinamento, da quarentena, que a gente vê o lado óbvio, né? A gente está limitado na nossa capacidade de ir e vir, enfim, de se movimentar e tal, né? Mas talvez, se a gente perder algumas coisas, talvez a gente tenha ganho um estoque de um ativo valiosíssimo que a gente vinha se esquecendo, que é tempo. Tempo para a gente, tempo para a família, tempo para ler um livro que está ali na estante um tempão e eu não lia, tempo de tirar algum projeto da gaveta. Você não pode mais viajar para fora, mas você pode viajar para dentro, né? Esse então, é o momento, né? Esse é o momento. Talvez seja a vida de um jeito meio oblíquo aí, forçando a gente
a voltar para casa, voltar para a essência, voltar para dentro de si mesmo. Então, eu acho que tem uma série de desafios, evidentemente, né? Desafios de saúde, desafios econômicos. Mas Econômicos, sim. obviamente, isso terá um impacto a nível global, né? Esse é um desafio do planeta Terra, da espécie humana, né? Mas eu tenho certeza que a gente pode sair dessa melhorado. Assim, acho que tem muito para a gente extrair como lição. Eu acho que, será que não é a hora das empresas treinar? Ela fala, não tenho tempo de treinar, não posso parar a linha de produção. Quem sabe agora você não pode treinar? Esse negócio de e-commerce está crescendo. Um dia eu implanto minha loja online. Um dia eu ponho o Sim. site. E faz 10 anos que faz isso, né? E agora, quem tem comércio online, quem tem uma plataforma de poder vender online, hoje está podendo minimizar pelo menos esse impacto, está vendendo online, e as empresas, o que não fizerem em 10 anos, vão ter que fazer em 10 dias agora. A Não é? impressão que a gente tinha, que na verdade tinha até 2 semanas atrás, é que esse processo ele estava acontecendo, mas assim, em doses homeopáticas, né? As pessoas elas se despertavam, aí É, verificava que o face-to-face era o negócio que vingava mais, e de fato é de fato, importante, sim, sem dúvida alguma. mas o mais importante de tudo isso, de repente, é ter essa aproximação, apesar de estarmos afastados, mas ter uma aproximação como um resgate, não só Claro, do teu claro. cliente, mas também da tua equipe, né? De trazer o pessoal para ti, acompanhar mais de perto isso, né, Alexandre? Claro, sem dúvida alguma. E acho que esse é um momento muito importante. Lembrando que você pode sentir solidão no meio de uma multidão, né? Então, a verdadeira proximidade, a empatia de fato, não se dá meramente pela presença física em centímetros, né? Tem muita gente que é um ilustre estranho ao seu lado, né? Então, vem muito isso da escuta empática, de estar próximo. Isso não necessariamente tem a ver com distância. Embora a gente, como seres sociais que nós somos, a gente sente falta da aglomeração, da proximidade. E isso uma hora voltará, né? Isso, com certeza, a gente vai ter de volta, né? Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente repensar tudo que ficou pelo caminho, assim. É E com a tua engraçado porque eu... vivência? Com a tua vivência aí, não te interrompendo, mas já te interrompendo, né? Claro, imagina. Com essa tua vivência, que tu roda pelo Brasil, até pelo mundo aí, entre um monte de empresa, com um monte de cultura diferente. O que tu acha, Alexandre, desse pessoal que agora precisou parar e dar uma olhada para dentro, assim? Antes de vender, olhar para dentro. O que seria? Pois O que seria isso? Pois é, porque eu acho que, assim como na agricultura você tem a fase de semear, a fase de regar, a fase de cuidar do solo, entendeu? Essa não é uma fase de colheita agora, é uma fase de arar o solo, de fazer outras coisas, entendeu? Então, assim, esqueçam temporariamente o vender. Eu sei que o vender é importante, mas talvez a gente Sim. precise, nessa hora, olhar para outros pressupostos. E eu que trabalho com muita empresa de tudo quanto é porte, assim, essa é a hora que a gente vai pôr à prova todo o discurso, toda a cultura corporativa, sabe? Todo o discurso, o cliente em primeiro lugar. As pessoas são Uhum. importantes. Essa é a hora que a gente vê se isso é uma ladainha da publicidade, se é daquelas plaquinhas que ficam de missão e visão, ou se isso é uma cultura vivida, compartilhada, entendeu? É na hora da crise, do impacto que a gente... As pessoas em primeiro lugar. Vamos ver agora se as pessoas são em primeiro lugar. O cliente em primeiro lugar, vamos ver agora. Essa é a hora que a gente vê realmente quais são as prioridades dos líderes, das empresas. Então, acho assim, é na hora do mar turbulento que a gente vê qual é o estilo do capitão. E se esses momentos são super desafiadores, são momentos também que você pode gravar, que você pode marcar uma cultura corporativa, mostrando não só no discurso, na plaquinha, no blá blá blá, naquele sloganzinho que fica embaixo do e-mail, mas com ações práticas. É agora que o líder de verdade aparece, se mostra, é no momento de turbulência, é no momento de escassez, é no momento de ausência. Porque no momento de prosperidade é muito fácil você fazer festa de Natal, churrasco, faz sorteio, entendeu? Mas numa hora dessa é que a gente vê onde estão os valores das empresas, onde está o valor do líder, a importância do líder, quem que é líder servidor, ou qual é a empresa que só está pensando no próprio umbigo, ou o líder que está pensando no próprio umbigo. É claro que existe uma questão aqui, pano de fundo de sobrevivência, né? Você sabe que em situações de emergência no avião, ele fala, se você tiver com uma criança, põe a primeira máscara em você, depois você põe na criança. Porque se você Sim, desmaiar, você não salva ela. Então, sim, obviamente, que tem um pano de fundo aqui, que é também de sobrevivência. Obviamente, a gente não vai ficar falando poesia aqui esquecendo disso. sim. Mas depois que você pôs a máscara e você garantiu sua sobrevivência, você tem que cuidar daqueles que dependem de você. Eu acho que liderança é confiança, e é nesses momentos de crise, de abalo, em que o líder, que as empresas colocam essa confiança à prova, realmente. Assim. Então, acho esse é
acho que a cultura das empresas e dos líderes pode ser muito moldada nesses momentos críticos, assim, que você fortalece uma cultura da empresa com ações na prática e não com o velho discurso de antigamente. Isso aí remete aí uma música interessante, né, que a gente tinha pensado, que eu acho que é importante da gente trazer aí para o pessoal ouvir, Alexandre, quando fala essa questão de mudar esse discurso, né? Bora mudar o discurso? Vamos lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pois é, né? Então acho que esse é o momento para mudar realmente, largar as velhas opiniões. Quebrar, né? Quebrar tudo, assim, porque uma velha opinião formada sobre tudo, às vezes é isso, uma opinião velha, né? E é nessas horas, assim, a gente faz muito planejamento, não sei o quê, mas o mundo não respeita o nosso planejamento, necessariamente. E o que vai agregar? Tu tem um planejamento, um mundo totalmente estruturado, lindo, com seus fluxos, mas ninguém segue, cara. Ninguém segue, né? Então, assim, se é para fazer, não é o momento agora de ressignificar, da gente avaliar, principalmente, já que já parou, tá parado, vamos aproveitar esse momento e aí, com assertividade, avaliar o nosso time, né? Ver se essas pessoas hoje elas realmente estão engajadas de acordo com a minha cultura, né? Se a missão da minha empresa hoje faz parte com a missão e os valores que eu trago dentro de mim. Uhum. Às vezes é essa dificuldade que as pessoas têm quando estão em busca de emprego, porque eu quero trabalhar. Só que as pessoas não conseguem associar que se eu não comprar a ideia daquela empresa ali, cara, eu vou ficar ali passando uma chuva. Eu não vou estar lá comprando a ideia e crescendo junto. Eu vou passar uma chuva e vou sair por R$10. E hoje o mercado não está proporcional para isso. E aí? Como é que eu vou fazer? Pois é. Eu me lembro, eu lidei muito tempo, prestei serviços para RH, para B2B, mas muito para RH, para endomarketing, né? Eu tive uma agência de marketing, publicidade. E eu me lembro que uma vez eu fiz o código de ética e código corporativo, missão e visão de uma indústria, de uma corporação. E aí tinha que fazer a capa, a gente estava falando, que ilustração que a gente coloca na capa, né? Uma coisa tão abstrata. Eu falava, vamos colocar uma bússola, né? Porque é meio que o código de ética e tal, então é meio que uma bússola. E o interessante é que a bússola você usa muitas vezes quando você está perdido, né? Já no meio de uma floresta, a bússola se arruma no norte, assim. Então, eu acho que a essência da empresa é essa bússola, esse norte, é agora que a gente descobre, quando as pessoas estão meio desorientadas, meio perdidas, né? Que a gente vê se essa bússola está funcionando, se esse norte é um norte compartilhado mesmo, né? Então, eu acho que acho que as empresas de hoje, ela tem que ter essa capacidade de se reinventar, de pensar diferente, de ser uma metamorfose. Aliás, e a função da liderança, né, Alexandre? Ele que vai ter esse termômetro na mão, de fato, para poder tá mensurando aí e fazendo a gestão principalmente das emoções desse povo. Né? Hoje, o que a gente vê? Né? O tempo todo nos telejornais, a população está morrendo, está acabando, e tudo está acabando. Cara, será que nada vai surgir diante de tudo isso que está acontecendo? Né? E qual é o papel, afinal, dessa liderança agora diante desse cenário? Qual é a tua opinião diante disso? Eu acho assim, a liderança vai ter um papel muito importante em transmitir confiança e mostrar que eles estão sendo observados, terão os direitos salvaguardados, e ter uma luz, um norte. Porque eu digo assim, se você tem duas falhas aqui que a gente como indivíduo pode conhecer, ficar completamente alienado, existe algo acontecendo no mundo, a gente tem que ficar informado, mas tem uma pior do que essa, que é ficar super informado. Né? Porque assim, se você ficar o dia inteiro vendo TV, você tem certeza que se você colocar o nariz para fora da sua porta, para colocar o lixo para fora, você vai morrer, assim, né? Vai ter um vírus no seu cérebro. Então, assim, as pessoas estão começando a desenvolver síndrome de pânico, transtorno do pânico, ansiedade. Sim. Porque as pessoas já estão em casa, já existe um cenário de preocupação sanitária, com os parentes, econômica, você fica o dia inteiro contaminado por isso. Então, eu diria assim, se informe uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, e não adianta se acompanhar essas estatísticas. E a gente que faz pesquisas, às vezes a gente faz pesquisa para tentar medir também o perfil das pessoas. E a gente vê que existe no Brasil, no mundo, dentro das empresas, um volume muito grande de pessoas que tendem a ser mais negativas, preocupadas, entendeu?
E essas pessoas estão em pânico, estão muito... Então é importante que a liderança também saiba guiá-las, saiba tranquilizá-las nesse momento. É papel da liderança ir na frente, né, com um holofote, com uma lanterna, mostrando caminhos, iluminando o caminho à frente, assim. E eu tenho me preocupado muito porque eu tenho visto essa questão das emoções mal gerenciadas, né? Eu lancei meu livro recentemente, Longevidade Inteligente, que ele fala de longevidade. Mas ele tem um capítulo só sobre a gestão das emoções. Um capítulo inteiro, que é uma das dimensões da longevidade inteligente, que são 6 dimensões, é a dimensão emocional. Porque, Renata, a gente nunca viveu num mundo tão próspero materialmente. Por mais que a gente tenha problemas, o mundo é mais próspero, mais confortável hoje do que era no passado, né? E, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tantos transtornos emocionais, tantas doenças da alma. Isso tem uma coisa que dói muito, é a dor da alma, né? Então, e num cenário como esse, isso tudo se precipita. Então, é importante que a gente cuide da nossa saúde emocional também, até porque ela tem a ver com a imunidade, né? Se você estiver emocionalmente doente, sua imunidade cai também, você acaba sendo mais suscetível e mais vulnerável. Não dorme direito, não alimenta direito, né? Tudo vai impactando e óbvio que vai impactar na tua imunidade. Então, aquele medo maximizado, ele acaba realmente fazendo com que tu adquira a doença e não só o coronavírus que está aí, né? Mas isso que tu falaste foi bem interessante porque o que a gente percebe? Eu sou psicóloga clínica, assim como organizacional do trabalho. Então, o que eu vejo? Que hoje é como se tivessem 2 pandemias. É uma emocional e outra voltada para o vírus em si, porque é tanta informação, é tanta coisa que chega até a gente, tanto que a proposta foi assim, Alexandre. Pô, Alexandre, vamos fazer uma live, mas bora falar de perspectiva para frente, o que é, porque o que está acontecendo todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber. Claro, né? claro. Então, assim, mas o que está acontecendo é que apesar de ter uma situação, mas parece que são 2 circunstâncias diferentes. As pessoas já estavam adoecidas emocionalmente, e veio esse boom agora, e é como se tivesse assim, maximizado tudo isso, né? As pessoas começaram a realmente ver isso não só como uma possibilidade de adoecer, mas assim, de perder os seus empregos, de perder seus familiares, principalmente quem tem pessoas mais idosas na família. Então, isso tudo acaba ganhando uma proporção muito grande, a maioria das vezes aqui dentro. Sim. Né? E quando tu me falas que o papel da liderança é trabalhar essas emoções aí nas equipes, e quem é que trabalha a liderança, né? Exato, porque ela também está sujeita às mesmas pressões, às mesmas inseguranças, incertezas, né? Porque é uma situação sem cartilha, sem certeza, né? A gente não tem certeza de nada, assim, né? Quem tiver certeza é porque está mal informado, né? Porque, né? Agora, a vida é impermanência. Agora, o fato de ser incerto não significa necessariamente que será ruim. Esse acho que é o paradigma. O fato de não ser conhecido, o fato de eu não saber o que tem do lado de lá da montanha, não quer dizer que o lado de lá da montanha será uma cidade feia, será ruim, será um abismo. Eu apenas não sei o que é, entendeu? É o medo do novo, né? É o medo do novo, assim, né? Agora, 2 tendências engraçadas que eu vejo, sabe, Renata? Eu que tenho estudado tendências, futuro e tal, e eu vejo que esse momento está gerando 2 tipos de tendência nas pessoas e nas empresas. Uma tendência é acelerar, tacar o pé no acelerador. Tipo, sabia? Isso tudo está acontecendo, a gente já devia estar, em vez de 2020, 2050, com teletrabalho implantado, com e-commerce, em vez de o cara entregar pizza, vem aqueles drones, entrega pizza para ninguém tocar na pizza. Então, dá muita gente imaginando que a solução para esse problema de 2020 é a gente criatividade, né? É acelerar logo as inovações e ir para 2070 de uma vez, que essas coisas, sabe, põe o teletrabalho, a telereunião, tudo por internet, WhatsApp, inteligência, enfim. E eu vejo outras pessoas no contrário, que falam, viu, isso tudo é porque a gente correu demais, acelerou e tropeçou na própria pressa. Então é a terra, é o mundo dizendo, calma, volta para as origens, volta para dentro de casa, para a família, olha para dentro de si mesmo, cuida de si, cuida do avô, cuida do idoso, olha para a sua saúde mental, sabe? E qual que está certo? Os 2 estão certos. Não dá para fazer um equilíbrio desses 2 e colocar um bocadinho de cada, né? Pois é. Tem um livro aqui nessa estante que eu li, me apaixonei quando eu li, que é de um sociólogo italiano, chama Domenico De Masi. Acho que foi 2001 ou 2002, ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. E a síntese do livro, né, não dá para falar do livro inteiro aqui, mas é o seguinte,
A humanidade está chegando num ponto da tecnologia, do conhecimento, que a gente terá, ou a gente poderá, utilizar toda essa tecnologia e conhecimento a serviço do homem, do bem-estar, libertando o homem daquela coisa escravizante, do trabalho repetitivo, sabe? Charlie Então, Chaplin, né? isso, sabe, da linha de montagem, Sim, sabe, daquela sim, sim, coisa sim. industrial velha, e a gente vai Aham. poder trabalhar naquilo que é a nossa essência humana, coisas criativas, artísticas, coisas que nos preenchem, que nos deixam plenos, sabe? Trabalho inovador de arte, ler, buscar soluções para problemas, uma visão um pouco utópica e poética, mas disso, para que a gente fique entupindo, né? Todo mundo, a humanidade inteira vai trabalhar às 7h30, 8 da manhã, entope as marginais, as coisas. Depois todo mundo feito gado, sai de volta aos escritórios às 7h18. Se a gente tem teletrabalho, que tem outras oportunidades. Enfim, né? Isso é de 2001, 2002. E quando eu li, parecia meio tópico, mas meio legal, assim. Tem outras ideias do tipo... Eu tive em Londres há uns anos atrás e um sindicato lá muito importante acabou de fazer 150 anos e ele tinha lançado umas pautas para o futuro e uma delas era que a gente poderia usar a tecnologia para, de repente, trabalhar menos horas, né, evitando coisas de deslocamento, usando teletrabalho. Será que agora a gente não vai poder usar isso que o Domênico De Masi falava, de usar a tecnologia a nosso favor? Porque se a gente analisar, a gente está usando a tecnologia contra a gente, para escravizar a gente, em vez da tecnologia nos dar mais tempo, mais controle da nossa vida, ficar mais com a família, a gente foi escravizado por esses bichinhos, né? Então, eu penso que pode ser uma oportunidade disso, da gente resgatar essas coisas que pareciam um pouco tópicas, mas que pode ser verdade, né? Quem diz que a gente não pode ficar mais horas com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, e mesmo assim ser produtivo? E isso vai obrigar as empresas a... Sabe aquele discurso de que você não vai poder mais, sei lá, ficar vigiando o funcionário, ele tem que produzir, né? E Exato. aquela velha cadeia de hierarquia, comando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, na marra vai ter que ser fluido. O funcionário vai ter que entregar resultado, não importa se ele trabalhou da meia-noite às 6 ou das 14 às 22, não é? E porque o trabalho terá que ser mais fluido. Então, eu acho que essa é um desafio, mas tem muita oportunidade aí. Oportunidade, sim. Muita E aí, oportunidade. diante disso que tu está colocando, obriga, de repente, as empresas a buscarem um processo mais estruturado e trabalhar com as metas. Independente se o cara vai trabalhar, a produtividade dele é meia-noite ou é meio-dia. É, Né? e eu Então, vejo isso assim, é comigo, sabe? olhar o ser humano na sua totalidade mesmo. Quando tu falas aí, por causa que alguns pensam que tem que olhar mais para dentro, quando na verdade tem que buscar estimular a aceleração do mercado, é exatamente isso. A partir do momento que eu olho mais para dentro e que eu É, vejo que faz sentido para mim, eu acabo sendo mais produtivo. para fora. Exatamente. Exatamente, né? Então, Porque se assim, uma você está coisa está desarrumado diretamente dentro, ligada à outra. exatamente assim. E talvez esse seja o tempo que a empresa tenha para pensar para dentro dela, dos colaboradores, das metas, das missões, entendeu? E acho que tem uma lição meio bizarra aí, que é a lição do vírus. Porque assim, o vírus é invisível, não é isso? Sim, Ninguém vê. E ele consegue agredir organismos muito grandes, assim, né? E ele se sim, muta. A gente falou da metamorfose ambulante. O vírus é perigoso porque ele é uma metamorfose. Quando a gente acha uma vacina contra ele, ele muta, vira outro jeito. sim. E assim, isso é um pouco uma lição, assim, sabe? Em primeiro lugar, as empresas são grandes demais, lentas demais. Talvez elas tenham que ser mais fluídas, não é? Não esses corpos gigantes, dinossáuricos, assim. Ela até pode ser grande, mas ela tem que ter agilidade. A gente vê essas startups hoje, elas são leves. Numa hora dessa, é Sim. mais fácil uma startup tentar se reinventar, né? Porque ela é mais leve, mais fluida, sem tanta hierarquia, sem tanta normatização e tal. Mas Que isso uma... porque talvez também, Alexandre, as pessoas já começaram a pensar de uma forma antecipatória diante disso, não que prevendo Exato. uma situação como essa, mas assim, o empresário, ele precisa saber lidar com a crise. A Exatamente. crise, independente de que seja provocada por um vírus ou uma crise econômica por conta do mercado financeiro a nível mundial, Sim, enfim, ele precisa se preparar para um momento de crise. Não dá para pensar que sempre vai estar grama verdinha, ali todo mundo exatamente. plano o tempo inteiro, né? Que Esse- são os famosos planos de contingência que as pessoas precisam Exato, montar, claro. E vai né? acabar essa, vai vir outra. Vai vir outra. Não sei de que tipo, né? Já teve uma econômica, crise política. Cada hora é uma crise diferente. A Sim, crise da 2008, que os bancos americanos quebraram, enfim, né? Então, cada hora é uma crise diferente, assim, né? Então,
esta a gente não previa, aconteceu, mas acontecerão outras, assim. Isso é o bonito da vida, né? A vida não é uma linha reta, que é sempre a mesma coisa. A vida tem curvas, subidas, descidas. Ignorar isso é ignorar a própria essência da vida. E é por isso que ela é bela. Né? Senão seria uma estrada monótona, em linha reta, né? Não existe isso. Aliás, assim, os principais momentos da nossa existência são crises, né? O parto é uma crise. Você está tranquilo, aconchegado, luz, temperatura, comida chegando tranquilinho para você. Você sai da barriga, muita luz, alguém te dá um tapa na bunda, barulheira. Né? Então, o próprio nascimento já é uma coisa de crise, né? Você está todo tranquilão, tudo certinho, zona de conforto, comidinha chegando belezinha para você. Tudo redondo. Adolescência é uma transição cheia de crise de identidade, você não sabe quem você é, o que você vai ser. Né? Então, assim, momentos marcantes da nossa vida são crises também, né? E é no momento da crise que a gente cresce, né, Alexandre? Algumas pessoas, elas pensam que eu estou aqui no meu mar morto, boiando, aqui tá tudo bem para mim, tá tudo legal. Minha zona, que acaba sendo uma zona de desconforto, né? Exato. Porque o cara que pensa que tá tudo muito bem, muito legal do jeito que tá, é porque o cara que não pensa para frente. Exatamente. E aí, quando a gente chega num momento como esse, que a gente não sabe para onde vai, porque a gente também aqui, a gente é otimista pra caramba, por isso que eu te convidei, porque tu és um cara otimista, assim como eu acredito não, muito, vai dar que as certo. coisas podem acontecer certo. e vai mudar, e a gente vai se encontrar de novo para falar sobre superação, porque a gente vai vencer isso. Mas a gente precisa ser muito pé no chão, ao ponto de entender também que agora é o momento das pessoas também pararem para pensar. Cara, até que ponto eu estava contribuindo mesmo dentro da empresa que eu estava trabalhando? Será que eu estava trabalhando pelo propósito da empresa, de crescer, né? Que essa organização, ela realmente precisava de mim? Ou eu estou aqui fazendo meu feijão com arroz, tirando a oportunidade de quem realmente gostaria de estar aqui? Né? Eu queria saber qual é a tua opinião em relação a esse momento. Tu acha que é o momento de fazer essa análise também? Eu acho que... quando as coisas vão bem ou razoavelmente bem, a gente não se dá conta disso. A gente vai vivendo um dia depois do outro, sabe? Os dias vão se atropelando e a gente não para pensar, né? Infelizmente, é como quando um casamento entra em crise, que você começa a pensar onde eu errei, onde o outro errou, o que não deu certo, né? E muitas vezes, na rotina do dia a dia, a gente é dragado pelo cotidiano, pelo cansaço diário. Então você vai empurrando um lixo debaixo do tapete, e quando você vê o tapete está maior que a sala, você não entra mais na sala, de tanto lixo que você acumulou, né? Então acho que esses momentos são importantes para você repensar isso, assim, né? Então não precisa ser assim, né? Você não precisa ter um infarte para descobrir que você precisa mudar de vida, por exemplo, né? Você pode pensar antes, mas muitas vezes as pessoas só percebem que precisam mudar de vida quando tem um infarte, entendeu? Só percebem que não foram um bom companheiro quando o casamento acaba, entendeu? Só percebem que foram negligentes com as finanças quando o oficial de justiça bate a porta para penhorar alguma coisa. Só percebem que não foram um bom pai, um bom filho, quando a mágoa bate a porta e você já não pode mais pedir desculpa, dizer eu te amo, mas você não precisa deixar chegar a esse ponto. Agora, por uma contingência que não é culpa de ninguém, né, uma dessas fatalidades que acontece, a gente talvez esteja nesse ponto. E eu acho que é muito comum, acho que uma das primeiras atitudes nossas é culpar o mundo, lamentar, entrar num luto, ó vida, ó céus, por que aconteceu tudo isso? Isso tem que passar, você não pode ter luto perpétuo pela situação, né? Depois tem uma coisa de meio que de buscar culpados, né? Enfim, né? Isso raramente ajuda, mas talvez o melhor dessa seja a gente olhar para dentro da gente mesmo. Onde que eu estou nesse processo, onde eu podia ter ido melhor, o que eu faço para sair dessa, contribuir, né, com a sociedade. Você, assim, não só contribuir com a empresa, você vê que tem gente hoje preocupada, como eu vou contribuir com a sociedade, criar um aplicativo para distribuir comida para quem não tem. Outra empresa está falando, bom, já que eu não tenho produção, vou fazer máscara, vou fazer para ajudar hospital. Então, acho que esse é o momento da gente descobrir o melhor do ser humano, assim, né? E a gente... Posso tocar uma outra musiquinha que eu lembrei aqui? Claro, deve! Vamos lá. Deve! Vamos lá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está.
essa música tem uma coisa legal, que ela fala de folha em branco, né? E que nessa folha em branco, você pinta um sol amarelo, você pinta chuva. E tem outra coisa que ela diz, que assim, o futuro é uma astronave que a gente tenta controlar, mas a gente não consegue, que o destino é uma coisa que não pede licença e faz o que tiver que fazer, sabe? Então, assim, a gente não controla o futuro. É uma astronave que você pode ter na sua arrogância, achar que você vai controlar essa astronave, você não vai. Mas, apesar de tudo, sempre vai ter uma folha em branco e você tem um monte de lápis e caneta na mão, você pode pintar, você não controla o futuro dessa astronave, mas a folha em branco está lá na sua frente e você pode pintar um sol amarelo, um porvir, uma aquarela, né? E a gente pode pintar, entendeu? Então, assim, não tem como eu voltar atrás e refazer o passado. Mas o daqui em diante a gente tem alguma, não absoluta, mas a gente tem alguma ingerência, né? Eu brinco nas minhas palestras, assim, eu falo assim, você pode até ser o estagiário da empresa, mas da sua vida você é o presidente. Né? Então, assim, né, assim, a gente não controla as coisas que o mundo traz pra gente, mas a gente pode controlar como eu reajo às coisas que o mundo traz pra gente. Eu não posso controlar o que aconteceu na China, o vírus, o lockdown no governo, a paralisação da padaria, entendeu? Mas eu posso controlar a minha vida, os meus movimentos, a minha psique, entendeu? Então, eu acho que essa analogia da aquarela é um pouco isso. O futuro é uma astronave que a gente não pode controlar, mas existe uma aquarela branca e um monte de pincel. Quando isso tudo acabar, a gente vai pintar alguma coisa aí. Pode ser uma chuva, pode pintar a tempestade, você pode pintar um sol amarelo também. É muito bacana quando, na verdade, foi pensado, né, o nosso propósito de misturar música, e teve uma pessoa aí que colocou que a música também transforma. A música, claro. A arte, de modo geral... E a música é alegria, a arte salva. A arte exatamente. A gente não é só matéria, planilha de Excel, a gente é pintura. E essa criatividade... é algo que também é necessário nesse momento, né? Também. Tem gente que fala assim, porque eu não sou criativo. Cara, quantas coisas bacanas de repente tu já pensaste e tu precisaste calar no momento porque de repente a empresa não tinha dinheiro para bancar, porque a empresa não acreditava naquilo, ou de repente dentro da tua própria casa, da tua família, entende? Tu tens ideias legais e de repente tu fala assim, não, isso não é oportunidade agora. Então, é essa oportunidade de fazer o diferente. Quando a gente se propõe aqui, Alexandre, poxa, de conectar contigo, que está lá em São Paulo, no meio do furdunço aí, que a gente sabe que o negócio está bombando para ir, né? Mas que a gente tem esse olhar de esperança, essa criatividade, ela vem de onde? Né? Porque se a gente olha pela janela e a gente vê um monte de coisa ruim acontecendo, ela tem que vir de dentro de cada um de nós. E quando a gente compartilha isso com o outro, é como se a gente virasse a chave, entende? Claro. As pessoas conseguirem pensar, realmente, esse é o momento da gente pensar diferente, utilizar da criatividade, da inovação. E aí, quando a gente traz isso, o que tu observas como uma tendência a partir de agora, né? Houve um planejamento estratégico, que a maioria das empresas, né, as organizações maiores, elas trabalham com planejamento estratégico de um ano para outro, atualizando. Sim. E o que tu achas que é de tendência a partir desse momento agora? O que dá para as pessoas começarem a pensar? O que eu faço a partir de agora? O que seria o ideal no teu ponto de vista? Eu acho que tem muitas tendências simultâneas, né, acontecendo e que acontecerão. Algumas surtirão efeito a curto prazo e depois elas dissipam, né? E algumas talvez de coisas mais duradouras. Algumas a curto prazo, por exemplo, a gente está vendo um movimento que, na minha opinião, é um movimento que traz riscos e talvez seja de retrocesso, que é... Uma delas é querer se fechar, né, com a lógica de combater o vírus, fecha tudo, fecha estrada, fecha porto, não deixa os estrangeiros virem para cá, para todo mundo, ninguém entra na minha cidade, ninguém entra na minha casa, tá isso tudo. Então já tem muita gente falando assim, precisamos voltar, show, tudo isso. E assim, se a gente continuar fazendo isso, a gente volta a uma idade agrária, a gente regride 3.000 anos, assim, né? Sim, se a gente atingiu esse patamar de desenvolvimento, de tecnologia, de avanço científico, é porque é muita gente colaborando junto, ser humano junto faz muita coisa legal. Assim, né? Então, assim, esse é um momento em que a gente precisa, mas é da colaboração humana, é da interligação de ideias. Você vê hoje, tem cientista do mundo inteiro colaborando, tentando descobrir uma cura, uma causa. Se a gente fechar todos eles, enclausurar e falar, vocês não podem conversar com ninguém, imagina se eu não posso conversar com... A gente está dando ideias, as pessoas estão dando ideias aí, eu vi ideias de outras lives, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que vai emergir é a colaboração, entendeu? Então, acho que esse mundo de colaboração...
Uma tendência a curto prazo, esse negócio de se fecha o mundo, entendeu? Que o melhor é se fechar, não vamos deixar entrar intrusos na minha cidade, no meu país, mas isso a médio prazo não é bom, acho que isso, enfim, a gente não seria o que a gente é hoje, a humanidade como um todo, se não houvesse tanta troca comercial, troca de ideia, troca de tecnologia, se a gente voltar a ser uma pequena aldeia, isso não é bom, né? Embora a curto prazo eu entenda esse raciocínio. A outra coisa, eu acho que essa crise vai discernir os bons líderes dos maus líderes, em todos os sentidos, né? Não preciso me explicar mais que isso. Acho que ela põe à prova, crise põe à prova, porque é muito fácil ser bom líder, cheio de dinheiro, cheio de boa notícia. Crise é na hora da tempestade, é diferente, né? Eu acho que ela vai acelerar um monte de tendência tecnológica que a gente já vinha, e que vinha adotando muito gradativamente, do tipo o teletrabalho. E quando eu falo isso, olha só, eu não tenho também essa visão romantizada, não. Eu tô muito do trabalho que eu fazia, já estou acostumado a fazer teletrabalho, eu trouxe para cá. E é difícil. É difícil, porque tem meu filho, é desafiador, meu filho pede né? não sei o quê, é desafiador, e você concorre com a geladeira, com a Netflix, e aí você quer discutir uma coisa com um funcionário, com um colaborador, e ele não está ali na hora, e você liga, ele não está disponível, entendeu? Que está fazendo a tarefa do filho também. Então, assim, não é que seja mil maravilhas, transforma todo mundo, que é simples assim. Mas acho que uma tendência é acelerar esses processos, essas tecnologias, tipo teletrabalho, telereuniões, que a gente sabia que tinha, mas adotava muito lentamente, e-commerce, coisas eletrônicas, né? Outras tendências que eu vejo também, elas são no campo comportamental mesmo, assim, entendeu? E que eu acho que se isso acontecer vai ser legal, é as pessoas... eu falo muito sobre felicidade no trabalho, sabe? E as pessoas... Antigamente as pessoas não caíam essa ficha, porque a ideia é o seguinte, trabalho é uma coisa que eles compram 8, 10 horas do meu dia, entendeu? Para que eu possa sobreviver, para sobreviver, e depois eu suborno minha infelicidade indo no shopping comprando um monte de tranqueira chinesa sobrevivendo, né? À medida em que o mundo começa a ficar mais próspero e sobreviver já é meio que, para a maioria das pessoas, mais ou menos garantido, as pessoas começam a querer viver, usufruir mais. E talvez esse momento de reflexão, de voltar para casa, para a família, etc. e tal, faça as pessoas se perguntarem de maneira mais intensa o que as faz felizes, se o trabalho gratifica mesmo, se não existe um jeito melhor de fazer o que ela faz, se é aquilo que ela quer fazer, que isso é um movimento que eu já venho presenciando há muito tempo. Eu dou aula em faculdades, assim, sempre pós, MBA, e eu tenho visto muitos alunos assim, de 28 a 40, sabe, sempre em transição de carreira, fiz uma faculdade, não estou feliz onde eu estou, queria mudar, mas não sei por que eu mudo. Que é essa angústia existencial assim, das pessoas. E talvez esse momento proporcione essa pausa, entendeu? Para ela repensar o trabalho. Necessária, para ela pensar o que realmente torna ela plena, o que ela gosta. O trabalho não deveria ser apenas um olerite no final do mês. É também um olerite ao final do mês, a gente tem necessidades materiais. A gente não consegue viver de luz ainda, né? Claro, não chegamos ainda nesse nível. Mas além disso, né, é um olerite ao final do mês, evidentemente, mas é também gratificação, realização. Tem muita gente infeliz nas masmorras corporativas do mundo, e talvez, por culpa dela mesma, às vezes, né, que não teve, de repente, a oportunidade, a coragem, ou parou por um crachá bacana, né? Que tem um nome bacana no mercado, adquirindo, melhorando o currículo. Então, acho que assim... Acho que muitas empresas vão repensar, será que eu preciso desse prédio enorme, dessa operação gigante? Será que eu não posso ter uma operação mais fluida? Será que eu não consigo ter células de operação, uma coisa mais fluida, menos gigantesca, menos monumental? Perfeito. Né? E muitas pessoas vão talvez se perguntar qual é o papel nessa parada forçada que elas vão ter aí de 1, 2, 3 meses. Talvez elas se... intensifiquem esse processo que já tinha de repensar a própria vida, a própria felicidade e o quanto aquele trabalho estava preenchendo ela. Olha, eu não queria que cortassem a gente, né? Aí me falaram que era 50, mais ou menos 50 minutos, já que está quase finalizando aqui, né? Eu queria que tu, por favor, né, diante de tudo isso que tu falaste, que tu tocasse pra gente aí uma música que realmente fizesse com que a gente finalizasse essa live com um pensamento de que
é muita coisa que a gente precisa fazer, um pouquinho que cada um participa de uma live diferente, né? Que cada um troca uma ideia diferente, que isso a gente possa ver o que verdadeiramente faz parte de mim, né? Das minhas mudanças comportamentais, do meu modo de agir, de pensar, e principalmente como é que eu vou colocar em prática nesse momento. Porque não dá pra gente ficar agora só refletindo também. Agora é o momento da gente agir, da gente refletir sobre isso e, se puder, colocar em prática, né? Claro, Mesmo que seja evidente. em casa. Mão na massa, né? Né? Mão na massa. Queria que você cantasse pra gente então, uma música aí, por favor, Alexandre. Vamos lá, uma pra gente encerrar nossa participação aqui. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. É claro que o sol vai voltar amanhã, né? Então a gente se impressiona, né? Com as trevas, com o medo. O sol vai voltar amanhã. O sol nasce depois de todas as tragédias, não importa o que aconteça. O sol nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. O sol nasceu depois do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha. O sol sempre nasce, o sol sempre vence a escuridão. Então, assim, toda a escuridão passa. É claro que o sol vai voltar outra vez. Então a gente fica preocupado, angustiado, ansioso, vendo essas notícias. Vai passar. Todas as tempestades do mundo passaram, todos os dramas. A humanidade já passou por pandemias. Eu acho que é uma mistura de duas coisas aqui. Uma do engenho humano. Eu, apesar dos pesares, eu acredito na espécie humana. A gente é capaz de superar todos os desafios. A história mostra isso. E agora a gente tem conhecimento. O engenho humano supera os desafios. E o segundo é uma fagulha divina que arde dentro da gente. Uma fagulha criadora que não nos deixa na escuridão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que pode demorar algum tempo, mas o sol vai voltar amanhã e a gente vai superar tudo isso. E quando acabar tudo isso, a gente tem uma aquarela, uma página em branco, para a gente pintar um sol amarelo, para colorir isso daí. E o mais importante é que a gente saia dessa quarentena antenado, reinventado e melhorado. Não vamos perder essa oportunidade. Oh, quanta gratidão! Em nome da BRH Pará, eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço. Pela oportunidade de poder trocar esse momento assim fantástico de renovar as energias, né? E que deixar sempre assim uma mensagem que esse sol que ele volta amanhã, com toda certeza, ele vai depender de como é que a gente acorda e como é que a gente também o vê. Exatamente. Então, que a gente possa fazer com que esse sol ele esteja também dentro de cada um de nós. Exatamente. Certo, minha gente? Muito obrigada. Obrigado, super feliz. Obrigado de coração. Quem puder, me segue aí nas minhas redes sociais, YouTube, segue Instagram. Segue ele. Segue ela também, ela é ótima, ela é show. Tudo de bom, querido. Uma obrigado, boa noite. gratidão pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Obrigada. Tchau, tchau.